Olá pessoal, meu nome é Eduardo Federizzi Salenave e nesta aula vamos estudar as conjunções. O estudo das conjunções é fundamental para expressarmos com correção os encadeamentos lógicos e semânticos que existem entre as orações, possibilitando a redação de textos com argumentos complexos e bem articulados. O tópico inicial da nossa aula será a definição das conjunções, onde explicaremos a diferença entre as conjunções e outro conectivo importante, as preposições. Também estudaremos as locuções conjuntivas. Quanto à classificação, existem dois grupos, as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas. Atenção especial para a diferença entre as coordenativas explicativas e as subordinativas causais. Fecharemos a aula tratando da questão da polissemia das conjunções, o fato de uma mesma conjunção desempenhar diferentes funções no texto. Atenção especial para esse conteúdo, porque ele é muito importante para as nossas aulas futuras de análise sintática. Vamos à aula? Definição. Conjunção é a palavra invariável que conecta orações ou palavras que exercem idêntica função sintática numa oração. Se é invariável, não sofre flexão de gênero, de número, nem de grau. Mas o que define a conjunção é o seu caráter de conectivo, isto é, a sua capacidade de juntar, de ligar orações. Vejamos os exemplos. César conquistou os gauleses e Trajano derrotou os dácios. Esse ezinho aí no meio está ligando duas orações coordenadas. César conquistou os gauleses, a primeira oração, e Trajano derrotou os dácios, a segunda oração. Portanto, o ezinho é uma conjunção, mais especificamente, uma conjunção coordenativa aditiva, como veremos logo na classificação das conjunções. Em Adriano e Marco Aurélio foram imperadores romanos. O ezinho não liga duas orações, mas sim dois termos de mesma função sintática. Nesse exemplo, Adriano e Marco Aurélio, os dois elementos que formam o sujeito composto da oração. Mas na maioria dos casos, as conjunções ligam orações. Imaginem a seguinte estrutura: esfreguei o chão, continuou sujo. Não damos falta de alguma coisa? Essas duas orações pedem uma palavrinha que as una, pedem uma conjunção. A conjunção coordenativa adversativa mas. Esfreguei o chão, mas continuou sujo. Agora sim a relação semântica entre as orações está bem expressa. Atenção! A conjunção difere da preposição, que também é palavra conectiva, pois a preposição, pode relacionar palavras ou expressões de diferentes classes morfológicas e de diferentes funções sintáticas, ok? As locuções conectivas são um conjunto de duas ou mais palavras com valor de conjunção. Normalmente, terminam pela conjunção que. Eis alguns exemplos: ainda que, pois que, à medida que, visto que, a fim de que. Bem tranquilo esse ponto, pessoal. Classificação das conjunções. O cerne, o miolo, a parte mais preciosa da nossa aula. Como eu disse para vocês, as conjunções se dividem em coordenativas e subordinativas. Uma divisão nem sempre consensual entre os gramáticos e que é até um pouco artificial em alguns casos. Não entraremos a fundo nesses debates, pois fugiria ao objetivo introdutório do nosso curso. Quem tiver interesse nesse assunto, pode procurar mais informações e comentários no ótimo livro Comunicação em Prosa Moderna, do grande Otton Garcia. Seguiremos a classificação em coordenativas e subordinativas conforme tradicionalmente ela é apresentada nas principais gramáticas. Feitas essas observações, passemos às coordenativas. As coordenativas ligam termos que exercem a mesma função sintática, como vimos no segundo exemplo do slide anterior, ou orações independentes. Essa é a chave para compreender o conceito de coordenação. Um período composto por coordenação é um período em que as orações são independentes umas das outras. Retirada uma delas,
a outra continua transmitindo uma informação completa. Existem 5 conjunções coordenativas. As aditivas exprimem adição, soma. São elas e, nem, a estrutura não só, mas também, mas ainda, mais, tanto como. Vejamos sua aplicação. Não só lemos Homero, mas também Hesíodo. Aqui devemos considerar a omissão do verbo ler. Não só lemos Homero, mas também lemos Hesíodo. Aprecio tanto a arquitetura grega como a romana. Mais uma vez, o verbo está subentendido. Aprecio tanto a arquitetura grega como aprecio a romana. Pedro mais o irmão chegaram. A conjunção mais liga os 2 núcleos do sujeito da oração, Pedro e irmão. Sobre as aditivas, uma última observação. Evite-se o emprego de e nem quando não houver necessidade de ênfase. Nunca conhecer o pai e nem o irmão. Podemos riscar o e, pronto. Nunca conhecer o pai nem o irmão. Simples assim. As coordenativas adversativas indicam oposição, contraste. São elas: mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, senão. Lutou bravamente, porém foi vencido. Fica patente o contraste entre lutar bravamente e ser vencido. Contraste explicitado pela conjunção porém. Oferecia ajuda, entretanto, ele recusou. Novamente, temos uma relação de oposição, dessa vez indicada pela conjunção entretanto. Fomos admirados não pelas nossas riquezas, senão pelo nosso caráter. Sempre que senão equivaler a mas sim, ele será conjunção adversativa. Vejam como é possível fazer a substituição sem prejuízo de sentido. Fomos admirados não pelas nossas riquezas, mas sim pelo nosso caráter. Certinho, ok? As coordenativas alternativas indicam alternância, escolha. São elas ou, ora, quer, seja, nem. Barrabás ou Jesus seria executado. A conjunção ou estabelece uma escolha, uma exclusão, e é por isso que o verbo ser não está no plural. Apenas um dos 2 será executado, ou Barrabás ou Jesus. As tropas ora recuam, ora atacam os rebeldes. Ora, aqui indicando alternância. Seja dia, seja noite, estarei sempre trabalhando. Nesse exemplo, vejam que as conjunções alternativas são flexões do verbo ser, também indicando aqui alternância. As conclusivas indicam conclusão, são elas: pois, agora atenção, apenas quando pós-posto ao verbo. Logo, portanto, então, consequentemente, por consequente. Vejamos os exemplos. O aluno não se preparou, logo foi reprovado. Os assírios atacavam com violência. Eram, pois, temidos por todos. Olhem aqui o pois pós-posto ao verbo e isolado por vírgulas, funcionando como conjunção conclusiva. Gastou todo o dinheiro, por conseguinte, ficou endividado. A locução conjuntiva por conseguinte, introduzindo a conclusão de o fulano ter gastado todo o dinheiro. As explicativas, como o nome sugere, indicam explicação. São elas: pois, mas quando anteposto ao verbo. Porque, que, porquanto, pois que. O sujeito parecia fraco, pois ou porque andava devagar. Reparem que andar devagar não é a causa de o sujeito parecer fraco, mas sim uma explicação para a constatação da primeira oração de que ele parecia fraco. Deve ter caído no rio, porquanto estava todo molhado. Nesse exemplo, a diferença entre causa e explicação está bem evidente. Estar molhado não é de forma alguma a causa de o fulano ter caído no rio.
senão a explicação para a suposição apresentada pela primeira oração. Deve ter caído no rio. Estude que o futuro será recompensador. O fato de o futuro ser recompensador é uma explicação, é uma justificativa para a exortação estude, primeira oração do nosso período. Essas são as conjunções coordenativas, 5 no total. Analisaremos daqui para frente as 10 subordinativas. As conjunções subordinativas ligam orações sintaticamente dependentes, uma oração subordinada à outra, chamada de oração principal. A diferença, portanto, entre as coordenativas e as subordinativas é que estas, as subordinativas, ligam orações dependentes e aquelas, as coordenativas, ligam orações independentes. As subordinativas causais indicam causa, motivo. São elas: visto que, já que, uma vez que, com. Uma vez que não chegou dentro do horário, foi demitido. A locução conjuntiva uma vez que apresenta a causa da demissão. Em outras palavras, ela complementa a oração principal foi demitido, expressando o motivo, a causa de tal demissão. Desmaiei na rua. Por quê? Porque não me alimentara. Não ter me alimentado é a causa do desmaio. Como era menor de idade, não entrou na festa. O que fez com que ele fosse barrado na festa? O fato de ser menor de idade, conforme expressado pela oração subordinada iniciada pela conjunção causal como. Adiante, voltaremos às explicativas e às causais para detalharmos bem esse ponto. Condicionais indicam condição, ressalva. São elas: se, caso, contanto que, exceto se, a não ser que, suposto que, salvo se, a menos que. Caso tivesse coordenação, tocaria violino. Qual é a condição para eu tocar violino? Ter coordenação. Ajudarei teu amigo, contanto que me pagues. Ajudarei sob qual condição? Se tu me pagares. Irei ao show, exceto se chover. Qual é a condição para eu ir ao show? Que não chova, porque se chover, não vou mais. Se comeres muito, ficarás gordo. Vamos nos deter um pouquinho mais nesse exemplo. Trata-se de uma condicional construindo uma hipótese. Se isto, então aquilo. Mas notem que, além de uma relação de condição, podemos ver também uma relação de causa e consequência. Comer muito, causa. Ficar gordo, consequência. Procurem sempre tentar identificar todos os sentidos presentes num período. As subordinativas consecutivas indicam resultado, consequência. São elas: que, antecedida de tão, tal ou quanto, de modo que, de maneira que, manobrou o carro de maneira que desviou do buraco. Qual foi o resultado da manobra do carro? Desviar do buraco, como indicado pela oração introduzida pela locução conjuntiva de maneira que. A crítica foi tão dura que os presentes se calaram. Qual foi a consequência, o resultado da dura crítica? Os presentes terem se calado. As comparativas indicam comparação. São elas: como e quando, se precedidas dos advérbios tão, tal ou tanto. Analisemos os exemplos. Os velhos são mais sábios que os jovens. Era ágil como um gato. As roupas são tão caras quanto os sapatos. Opa! Que, como e quanto estão mesmo ligando duas orações? Sim, atenção! É comum a omissão do verbo nas orações subordinadas adverbiais comparativas. Agem como agem as crianças. Ou, omitindo o segundo verbo, agem como as crianças. Certo? Outra observação. Atenção! Tal é a miúde frequentemente omitido em comparativas. Ele, tal qual cobra, arrastava-se pela relva. Ele, qual cobra, arrastava-se pela relva, com a omissão do advérbio tal.
As conjunções conformativas indicam conformidade, são elas: como, conforme, segundo, consoante. Trajou-se conforme manda o figurino. Segundo o jurado, o réu era culpado. As conformativas são bastante empregadas nas construções de discursos indiretos, assunto para outra aula. Atenção para não tomar uma preposição acidental por conjunção, hein? Só serão conjunções se ligarem oração a oração. Caso contrário, serão preposições acidentais. Identifiquemos a diferença pelos exemplos. Agiu conforme exige a lei. Pergunto: conforme está ligando duas orações? Temos o verbo agiu, uma oração, e o verbo exige, outra oração. Então, conforme, de fato, está ligando duas orações. Portanto, trata-se de uma conjunção subordinativa conformativa. Entretanto, em agiu conforme a lei, não há dois verbos. Conforme está ligando o verbo agiu ao substantivo lei, antecedido pelo artigo feminino definido a. Logo, conforme é preposição acidental. Ah, e por favor, não me confundam a conjunção conformativa segundo ou a preposição acidental segundo com o numeral ordinal segundo. Como aparece no exemplo, o piloto foi o segundo colocado. Tranquilo esse ponto. As subordinativas concessivas indicam concessão, ideia contrária à da oração principal. São elas: embora, se bem que, conquanto, ainda que, mesmo que, por mais que, posto que e assim por diante. Ainda que me torturem, não auxiliarei os traidores. Vejam, mesmo numa condição extrema, a de tortura, eu não auxiliarei os traidores. Ideia expressa na oração principal. Juca recebeu o prêmio, embora não fosse merecedor. Evidentemente, a ideia da oração introduzida pela conjunção embora é contrária àquela da oração principal. Receber um prêmio sem ser merecedor realmente é caso de conjunção concessiva. Último exemplo. Por mais que explicasse, não conseguia convencer o guarda. Mais um caso de concessiva, mas que poderia ser remodelada numa coordenada adversativa, fazendo as devidas adaptações. Explicava, mas não conseguia convencer o guarda. Bola para frente. As conjunções temporais indicam tempo. São elas: quando, enquanto, logo que, desde que, assim que, mal, eis que. Mal chegou, já vai sair. Enquanto durar a aula, ficarei atento. Os bandidos fugiram assim que o xerife chegou à cidade. Bem simples o emprego e a identificação das temporais. As finais indicam finalidade, são elas: a fim de que, para que. Pressionei o suspeito a fim de que falasse a verdade. A finalidade de pressionar o suspeito era fazê-lo falar a verdade. Apresentou o amigo para que, ou a fim de que, todos o vissem. Outro tipo de conjunção bem simples e fácil. As subordinativas proporcionais indicam proporção. São elas: à proporção que, à medida que, ao passo que, quanto mais, quanto menos. As proporcionais podem transmitir a ideia de um processo em curso, como no primeiro exemplo. À medida que a água entrava, o navio afundava. Quanto mais estudares, mais preparado estarás. Quanto menos escutava, tanto mais intransigente ficava. Fechamos as proporcionais. As integrantes, finalmente, iniciam orações subordinadas substantivas. Veremos detalhadamente o conceito de oração subordinada substantiva em aulas futuras. Agora basta adiantar que são orações inteiras que equivalem a um substantivo. Duas são as conjunções integrantes, que e se. Exigimos que o documento fosse lido. A segunda oração, o documento fosse lido, é conectada à principal pela conjunção integrante que. Quero que pares com isso. Pares com isso ligada à principal pelo que, conjunção integrante. Em
cogitamos se deveríamos punir o transgressor. E em refletimos se agíramos corretamente, aparece a conjunção integrante se. Notaram alguma diferença semântica de sentido? Quando o verbo exprimir uma certeza, emprega-se a conjunção que. Todavia, quando o verbo exprimir uma incerteza, emprega-se a conjunção se. Vamos voltar à questão das explicativas e das causais para tentar deixar esse ponto o mais claro possível. Conjunção coordenativa explicativa versus conjunção subordinativa causal. A explicativa, como o nome sugere, explica ou justifica a ideia contida na oração principal. Já a causal apresenta a causa do fato explicitado pela oração principal. Há fumaça no horizonte, porque está ocorrendo um incêndio. Ou seja, ocorrer um incêndio não é uma explicação para a fumaça, mas sim a causa de haver fumaça no horizonte. Portanto, é conjunção causal. Está ocorrendo um incêndio, porque há fumaça no horizonte. Imagine que você afirme que há um incêndio em algum lugar distante e a pessoa fica curiosa e pergunta de onde você tirou essa ideia. Então, você explica o porquê da afirmação. Porque há fumaça no horizonte. Reparem que a fumaça no horizonte não é a causa do incêndio, mas uma explicação para o que é expresso na oração principal, haver um incêndio. Porque é conjunção explicativa nesse exemplo. A relação de causa e consequência pode ser articulada de diferentes maneiras, empregando-se diferentes conjunções. Como ou porque a ponte tremia, fugimos rapidamente. Conjunção subordinativa causal. A ponte tremia, então fugimos rapidamente. Conjunção coordenativa conclusiva. A ponte tremia tanto que fugimos rapidamente. Conjunção subordinativa consecutiva. Acabamos de mostrar 3 maneiras diferentes de passar a ideia de causa e consequência. Polissemia das conjunções. Uma mesma conjunção pode estabelecer variados tipos de relações entre orações. A classificação da conjunção, portanto, sempre depende do contexto. Entregue-me o bilhete que eu o deixarei entrar. O que equivale à conjunção aditiva e. Implorou tanto e não foi atendido. O e agora equivale à adversativa mas. Diante disso, pessoal, não tenham pressa na hora de identificar as conjunções. Reflitam sobre o período, captem o seu sentido, absorvam o contexto, certo? Nos próximos 3 exemplos, temos 3 usos diferentes para a conjunção como. Jurema é linda como a primavera. Comparação. Como estabelece o regulamento, deve-se falar baixo. Conformidade. Eu poderia substituir o como por conforme estabelece o regulamento. Como não havia água, não tomamos banho. Causa: sem água, sem banho. Apanhei sem que estivesse metido na briga. Claramente temos uma concessiva aqui. Sem que concluas a tarefa, não sairás para o recreio. Opa, a conjunção sem que impõe uma condição para o fulaninho sair para o recreio. Não pode ver a avó sem que se encha de emoção. Qual é a consequência de ver a avó? Encher-se de emoção. Depois de passarmos por 15 conjunções, uma revisão vai bem. As conjunções funcionam no mais das vezes como conectivos de orações. Elas são agrupadas em coordenativas e subordinativas. As 5 coordenativas são as aditivas, as adversativas, as alternativas, as conclusivas e as explicativas. As 10 subordinativas são as causais, as condicionais, as consecutivas, as comparativas, as conformativas, as concessivas, as temporais, as finais, as proporcionais e as integrantes. Terminada a nossa introdução às conjunções, estamos prontos para futuros estudos de análise sintática externa. Até a próxima aula, pessoal!